Roberto Lobo. Aqui na sua TV Humaitá, para trazer muita informação, para conversar e ficar aqui, ó, de frente contigo, ao lado das informações, dos fatos que movimentam esse dia. E muitas informações, obviamente, nós estaremos destacando hoje. Aliás, ontem na Câmara Municipal, senhoras e senhores, amigos e amigas, muita coisa aconteceu. Foi um dia de mobilização, um dia de manifestação e, acima de tudo, um dia de citações. Inclusive a TV Humaitá foi citada lá especificamente o meu querido amigo Oliveira Urgente, uma matéria que ele fez com relação às problemáticas enfrentadas pela cidade. Foi citada na Câmara Municipal pelo vereador Gilson da Ambulância. O vereador não fez uma crítica ao Oliveira, mas pegou como base o que o Oliveira apresentou aqui na TV Humaitá para buscar a solução para um problema. Creio que amanhã eu apresento matéria nesse sentido, não é? Se der tempo, hoje estarei na Câmara, apesar que tem um evento antes, quase que no horário da Câmara Municipal de Guarapuava, realizado pela Prefeitura, mas a crítica feita aqui nessa TV pelo meu amigo Oliveira virou ponto de interrogação e ponto de debate na Câmara Municipal de Guarapuava. Demonstra que, acima de tudo, Oliveira está cumprindo muito bem o seu papel como comunicador social, porque nós, comunicadores sociais, temos que despertar a atenção dos fatos vindos da população. E, neste caso, o Oliveira fez muito bem. Eu creio que ele vai comentar com mais detalhes no programa dele, mas foi citado ontem no plenário da Câmara Municipal. E a citação foi devido a uma matéria e uma manifestação apresentada pela população dentro do programa do meu amigo Oliveira Urgente. Também na Câmara Municipal de ontem, o vereador Samuca, o vereador que está aí enfrentando uma sindicância, sei lá como é que se pode dizer, na Comissão de Ética da Câmara Municipal, o vereador que foi indiciado pela Delegacia da Mulher, em entrevista que nós realizamos aqui, inclusive no programa do Oliveira também, com relação ao indiciamento do mesmo, acho que foi a primeira participação da Liz Santana aqui na TV, ela fez uma matéria para o Oliveira nesse sentido, entrevistando a delegada, e o vereador fez um comentário ontem, eu não sei, eu não entendi se o comentário dele foi direcionado ao Oliveira ou não, mas ele falou que apresentadores, quando são derrotados em eleições, acabam se frustrando e aí começa um programa de críticas. E daí viajou para a maionese e foi lá para o Datena. E falou que o Datena foi candidato ao Senado e foi derrotado, e agora está com outro programa diferente, e um programa de críticas, enfim, e tudo mais. Errou, né, no comentário, primeiro porque o Datena não foi candidato. E se a crítica era direcionada ao meu amigo Oliveira, por causa das votações que o mesmo obteve, na primeira eleição ele obteve um número X de votos, não tinha dinheiro, não tinha recursos. Na segunda eleição, se bem lembro, do Oliveira Paraná, se é que a sua crítica, meu caro Samuca, foi para ele, eu só quero lembrar que na segunda eleição, o Oliveira é bem grandinho para defender sozinho, mas eu faço questão de defendê-lo aqui porque é meu amigo. Na segunda eleição, caro vereador Samuca, se a sua crítica foi direcionada para o número de votos do Oliveira, eu só quero lembrar que o Oliveira na segunda eleição não fez campanha. E sabe por que não fez, vereador? Se foi a sua crítica direcionada para ele, porque ele estava com um filho e o filho estava com câncer. Ele tratou do filho, o filho faleceu e ele acabou não fazendo campanha alguma. Então, independente de quantos votos recebeu, não sei quantos e não lembro, ele só não recebeu mais porque teve que tratar da saúde do filho, família em primeiro lugar. Então, se foi a crítica direcionada a ele, é importante conhecer um pouco a história e respeitar a dor e o sofrimento desse meu amigo, num momento de dor em que a campanha transcorria e ele nem pensou em campanha, apesar do nome ter sido citado, ter sido homologado. Então, antes de criticar, se é que sua crítica foi direcionada ao meu amigo Oliveira, é importante conhecer a história. Com relação ao Datena, pesquise um pouquinho mais, vereador. Datena nem candidato foi. Aliás, ambos nem candidatos foram, porque o Oliveira teve o nome homologado, mas por esse problema familiar, aliás, que sofreu muito, se afastou até da imprensa à época, claro, para cuidar do filho, ele não pôde fazer campanha. Então, antes de falar, dê uma analisadinha, sabe? Pesquise um pouco, é importante. Estamos começando mais jornal de terça-feira, dia 20 de novembro de 2018. A Caixa inicia nessa terça-feira o pagamento do abono salarial PIS, o Programa de Integração Social, calendário 2018-2019, o ano base de 2017, para os trabalhadores nascidos no mês de novembro. Os valores variam de R$ 80 a R$ 954, conforme o tempo de trabalho durante o ano que passou.
Os titulares de conta individual na Caixa, com cadastro atualizado e movimentação na conta, receberam o crédito automático antecipado no dia 13. Os pagamentos são realizados conforme o mês de nascimento do trabalhador e tiveram início em julho com os nascidos naquele mês. Os recursos de todos os beneficiados ficam disponíveis até 28 de junho de 2019. É importante que você vá lá receber o seu recurso, caso você tenha direito. Dos 26 médicos que atendem em unidades básicas de saúde, UBS de Guarapuava, 16 são profissionais cubanos, contratados pelo programa Mais Médicos. Com a saída unilateral de Cuba, com solicitação do governo comunista, do programa, a cidade pode perder 60% de seus profissionais. Ontem, o assunto virou debate na Câmara. A sessão quase foi paralisada devido aos protestos de membros da APP e petistas que levaram a bandeira do comunismo Cuba e quiseram expô-la no Legislativo. Matéria no ar agora, aqui no Mais Jornal. Vocês não podem se manifestar por força de lei e eu não irei permitir de hoje em diante. Não adianta convidar a torcida do Bolsonaro e não adianta convidar a torcida do PT. Eu preciso assegurar a palavra. O debate entre esquerda e direita está tendo como palco a Câmara Municipal de Guarapuava. Não foi a primeira vez desde as eleições ou durante elas que o embate entre PT e partidos de esquerda interrompe a sessão em manifestos contra a direita. Ontem, chegou-se ao cúmulo de levantarem a bandeira do país comunista, Cuba, no plenário da Câmara, e aos gritos e berros de apoios a Cuba, algumas pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores e sindicatos tentaram interromper a sessão durante o pronunciamento de um médico. O presidente do Legislativo interviu e ameaçou suspender a sessão, colocando os manifestantes para fora, e usando o regimento interno da Câmara, pediu lei e ordem no Legislativo. Vocês não podem se manifestar por força de lei e eu não irei permitir de hoje em diante. Não adianta convidar a torcida do Bolsonaro e não adianta convidar a torcida do PT. Aqui vai prevalecer a lei. Não vem fazer torcida aqui. De hoje em diante ninguém vai fazer torcida aqui. De hoje em diante. Mais uma conversa, eu vou suspender a sessão. Ou vocês respeitam esta casa e quem vier, ou então não vão acompanhar a sessão. Assim fala o regimento interno e a lei financeira. Está começando. Está começando. Espero que me respeite. Espero que me respeite. Suspendo a sessão e chama a força, porque aqui o poder tem que ser respeitado. Não pedi opinião de vocês. Estou falando o que eu irei cumprir de hoje em diante. Eu estou vendo o que está falando. Na próxima comentário a senhora vai sair do plenário. O clima foi tenso, o clima foi pesado na Câmara Municipal de Guarapuava ontem. Daqui a pouco a gente retorna trazendo mais informações, porque teve outras pendengas na Câmara, né? Já falei a questão do meu amigo Oliveira, estou ao lado dele como estaria ao lado de qualquer colega de imprensa, mesmo que não fosse daqui. A gente sempre apoia. Aliás, se nós não nos apoiarmos, quem nos apoiará, não é? Um abraço, Oliveira. A campanha 16 dias de ativismo inicia hoje, terça-feira, Dia da Consciência Negra, na Praça 9 de Dezembro, a partir das 14 horas. A programação inclui diversas atividades que envolvem discussões e prevenção sobre violência contra as mulheres, além de debates voltados aos homens acerca da violência de gênero e como cresce em Guarapuava. O objetivo da campanha é integrar poder público, imprensa, movimentos sociais, instituições de educação e comunidade para discutir todo tipo de violência de gênero, como doméstico ou no ambiente de trabalho. Portanto, essa campanha, 14 horas, ela inicia aqui em Guarapuava. Voltando à sessão da Câmara ontem, ainda durante a sessão, após o comporte-se do presidente aos membros do PT, pessoal dos sindicatos ligados também ao PT, após esse comporte-se, né, da Câmara Municipal ontem, outros debates entre vereadores, como a professora Terezinha e o médico Dr. Rodrigo Crema. Prós e contras foram levantados num assunto que eu estou debatendo há alguns dias aqui, para ficar bem claro que é o Mais Médicos, matéria no ar agora.
Médico explica como mais médicos prejudicou brasileiros. Ainda durante a sessão da Câmara de ontem, após o comporte do presidente da Câmara, outros debates entre vereadores, como a professora Terezinha, o médico